Fala pessoal, muito boa tarde para você. Está começando agora o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia, na hora do almoço. Confira agora os destaques do programa de hoje. BR Malls recusa a proposta de fusão feita pela Aliança Sonae. Aplicativo do Banco Inter lança recursos para pagamentos e investimentos no exterior. Construção civil perde fôlego e deve crescer apenas 2% em 2022. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Estoque. É isso aí, eu começo dando o meu boa tarde hoje para Débora Oliveira, que estará aqui comigo no Estoque. Muito boa tarde para você, Débora. Uma ótima tarde para você, Daniel, uma ótima tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aí de casa durante nessa nossa programação aqui da BMC. Começou muito cedinho, como você adiantou aí, a gente vai ter hoje o Flávio Conde, head de renda variável da Levante por aqui, o Alex André trazendo também as análises, né, de todos esses principais assuntos aí do dia. Tem muita coisa aí nesse horário do almoço para poder a gente fazer por aqui, então vamos lá. Estou aqui de casa, mas estou com vocês aí, então vamos lá, vamos tocando aqui o barquinho, porque tem muita coisa ainda aqui nessa programação, né, nessa sexta-feira. Vamos embora. Bora lá então, Débora. É isso aí, Débora tá de casa, mas está junto com a gente aqui no Estoque. A gente começa então dando as informações do mercado financeiro aqui do Brasil, antes da gente trazer os números internacionais com a Débora. Eu começo aqui com o Brasil. A gente vê primeiro o Ibovespa. O Ibovespa agora está subindo 0,66% aos 106.227 pontos. E no nosso mapa do calor aqui do Profit Pro da Nelogica, a gente, como sempre, eu gosto de fazer essa forma aqui, ó, separar os positivos e os negativos, que fica mais legal de ver aqui na tela. Olha só, nos positivos a gente tem o Banco do Brasil aqui subindo 3,24%, tem Petri 4 aqui, Petrobras subindo 2,70%, BRF está subindo 1,50%, olha só, Magazine Luiza subindo 2,46%, tá vendo? Magazine Luiza sobe também, hein? Olha só, Bradesco subindo 1,41%, Itaúsa subindo 1,26%, Localiza 0,95%, olha só também Ambev 0,60%, Suzano Papel aqui com alta de 0,58%. Itaú Banco bem pequenininho aqui, mas está subindo 0,25%. Olha só, Vivo Telefônica também bem pequenininho aqui no fundo, aqui, ó, aqui embaixo, mais 0,21% de alta. Vamos para o lado negativo. Negativo nesse momento a gente tem aqui a Embraer com menos 2,35%. As lojas Renner também caindo aqui, recuando 3,03%. Tem também Gafisa com 1,16% de queda. Companhia Siderúrgica Nacional também recuando 1,57%. Cielo 0,99%. Vale 0,78%. Cirela 0,56%. Usiminas também recuando aqui 0,55%. Gerdau Met 0,34%, Gerdau 0,32% e aqui Bradespar com 0,26%. Mas também tem outros caindo aqui nesse momento, olha só, Redditor também está caindo, CVC, Alpargatas, Positivo, Localweb, deixa eu ver quais que eu não falei, Ultrapar, Vibra, Azul, Pets, Grupo Soma também está caindo e também Sul América recuando. O dólar está subindo. O dólar está subindo agora 0,17% aos R$ 5,55. E a gente segue aqui com o BMC Estoque, já com os números internacionais. E quem traz esses detalhes é a Débora Oliveira. É contigo, Débora? Olha, Daniel, tem queda no mercado internacional, inclusive o Ibovespa estava acompanhando esse mau humor do mercado lá fora, mas conseguiu virar aí agora, né? Tá no patamar positivo, inclusive, deixa eu mudar aqui a minha telinha, que estava no final, daqui a pouco eu vou melhorar ela aqui para vocês. Mas olha só, a gente tem aqui um patamar agora negativo nas bolsas internacionais, está caindo aí a bolsa lá do Dow Jones 0,71%, S&P 500 está caindo 0,35% e Nasdaq está caindo agora 0,14%. Aí a gente tem lá na Europa também todas as bolsas operando em baixa, já nesse finalzinho de pregão por lá, né? A gente segue aí caindo 0,83%, FTSE no Reino Unido 0,16% e 0,76% de queda para a França. Bom, daqui a pouquinho a gente atualiza como que vai fechar esse mercado lá fora. A gente vai agora para o nosso giro internacional,
né, para poder falar um pouquinho sobre essa temporada de balanços que começou lá nos Estados Unidos. A gente está vendo as bolsas lá, né, no negativo, né, como vocês estão vendo, mas os grandes bancos foram os primeiros a apresentar os resultados referente aí a esse quarto trimestre. A nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, tem mais detalhes aí para a gente. Giovanna, JP Morgan já saiu aí na frente também. Tinham outros bancos que estavam divulgando resultados, tiveram lucros, saíram na frente esses papéis aí desses bancões hoje por lá, mas o mercado parece que não gostou muito não, né, por aí. Sim, já reagiu o mercado com esses números, com esses dados que foram divulgados, né? O Wells Fargo registrou um lucro líquido de 5,8 bilhões no quarto trimestre, né? A ação do banco sobe 2% no pré-mercado depois desses resultados divulgados. BlackRock também divulgou aí já o seu resultado com um lucro líquido de 1,6 bilhão no quarto trimestre. A ação da empresa caiu, já reagiu aí no pré-mercado de Nova York depois da divulgação desses resultados. JP Morgan também registrou um lucro líquido de 10,4 bilhões. A ação do banco deu uma subidinha aí, 1,03% no pré-mercado depois desses resultados. E, Débora, agora a gente fica de olho aí para ver como é que esses resultados vão impactar o mercado, né? E, claro, essa semana que vem a gente tem resultado de outras grandes empresas. Estamos de olho. É isso aí. Maravilha, é isso aí. Pela primeira vez tem também aí mercados da Ford ultrapassando, né, valores. O Daniel, né, que vai falar isso com você aí, Giovanna. Vai lá, Daniel. Vamos lá, já adiantando, né, pela primeira vez o valor de mercado da Ford ultrapassou 100 bilhões de dólares. E isso acontece porque os investidores estão apostando aí na estratégia de eletrificação da montadora. Como é que vai funcionar isso, Giovanna? Conta mais pra gente. Daniel e Débora, isso faz parte aí do planejamento estratégico da empresa de descarbonização, né? Existe aquela meta lá atrás do COP26 que a gente acompanhou esses dados e tal, essa mobilização grande mundial que está acontecendo de governos e de indústrias para diminuir a emissão de carbono. E aí, a corrida pelos veículos elétricos e as empresas estão realmente no acelerador. As ações da Ford mais que dobraram de valor no ano passado, subiram aí 3,7% agora. A Ford vale, então, mais do que sua concorrente, a centenária General Motors, que já tem valor de mercado em torno de 88,61 bilhões de dólares. E também, mais do que a startup de veículos elétricos, a Rivian Automotive, que tem valor de cerca de quase 78 bilhões de dólares. As ainda líder de veículos elétricos, claro, é a Tesla, né, que tem um valor de mercado de mais de $1 trilhão. Os ganhos da Ford são registrados no momento em que ela planeja dobrar a capacidade de produção da versão elétrica da picape F-150 para 150 mil veículos, como parte da estratégia agressiva de eletrificação aí, que já trouxe esse presidente executivo novo aí, Jim Farley. Inclusive, noticiou faz umas 3 semanas essa decisão da Ford aí de dobrar a sua produção, né? A demanda pela picape elétrica F-150 Lightning já está muito alta, e a Ford, inclusive, teve que parar de fazer reservas para essa picape, mesmo antes dela chegar nas lojas. A empresa prometeu investir mais de 30 bilhões de dólares em veículos elétricos, incluindo o desenvolvimento de baterias até 2030. E Dani e Débora, vamos ficar de olho que, olha, isso não quero dar spoiler aqui, mas o desenvolvimento e produção de baterias dos veículos elétricos vão ter um destaque e acho que a gente vai acabar noticiando isso em breve. Opa, com certeza. Então vamos ficar ligado aí porque é informação importante e a gente tem que trazer aqui na BMC News, é lógico. Valeu, muito obrigado, Giovanna Locatelli, que volta mais tarde no Top News. Até, Giovanna, beijo e bom fim de semana. É isso aí. Até. E aí, voltando agora para as notícias do Brasil, a BR Malls recusou a proposta de fusão feita pela Alliance Sonai. E a Débora Oliveira que traz as informações para a gente. É contigo, Débora Oliveira. Daniel, a gente já começou nessa sexta-feira com essa notícia aí quente no mercado, né? A BR Malls divulgando aí, né, uma decisão
né, tomada por unanimidade, inclusive, por todo o conselho administrativo da companhia. A proposta de fusão tinha sido feita pela Aliança Sonae, inclusive, no dia 4 de janeiro, e a gente já vinha mostrando isso aqui na nossa programação, viu expectativa muito grande pela decisão aí da BR Malls. No fato relevante que foi divulgado aí para o mercado, BR Malls explicou que essa oferta aí da Aliança Sonae era não solicitada e não vinculante, previa a aquisição da companhia, né, por meio aí da incorporação das duas empresas, mas que superava consideravelmente o valor de mercado, né, da BR Malls e também do portfólio de ativos, portanto, não atendia os interesses dos acionistas. E aí, a Aliança Sonae ofereceu, né, só para poder a gente ficar por dentro, ofereceu 1 bilhão 350 milhões de reais em dinheiro para os acionistas do BR Malls, além de, né, eles teriam a posição de escolher R$ 1,61 por ação, equivalente a cerca de 20% do valor de mercado da BR Malls. Né? O restante seria pago por meio de troca de ações na proporção de 0,31, né, de ação da Aliança Sonae por ação da BR Malls. Um documento, né, que a BR Malls divulgou ainda hoje para o mercado, ele foi ressaltado que a oferta não oferecia pagamento de prêmio em relação ao preço de fechamento da ação de ontem. Só o que a gente já está sabendo é que essa negociação, assim, essa primeira proposta não foi aceita, mas ainda, né, devem vir novas propostas por aí, né, vamos aguardar se de repente a Aliança Sonae vai refazer essa proposta para a BR Malls. Vamos aguardar então, vamos ver o que vai dar nessa história aí, viu, Daniel? Legal, Débora, vamos ficar de olho mesmo, que pegou a gente de surpresa isso hoje, com certeza. Débora volta daqui a pouquinho, então a gente segue aqui com o estoque aqui do estúdio. A Petrobras informou hoje que atingiu as metas de produção para o ano de 2021. O início das operações do FPSO Carioca, a primeira plataforma no campo de Sépia, no pré-sal da Bacia de Santos, e o início da vigência do acordo de coparticipação do campo de Búzios foram os destaques produtivos desse último ano. Além disso, a estatal comunicou que reduziu a meta de produção para 2022 em 70 mil barris de óleo equivalente por dia. Segundo a companhia, a mudança reflete o início da vigência do regime de partilha de produção em Atapu e Sépia, previsto aí para o início de 2022. Agora, mudando um pouco de assunto, com 16 milhões de clientes, agora o Banco Inter vai permitir compra de ações nas bolsas americanas, isso por meio de seu aplicativo. Veja os detalhes na reportagem. O Banco Inter anunciou na noite dessa quinta-feira a liberação do acesso ao Super App ao Home Broker Internacional, que por enquanto vai acontecer de forma gradual, mas ainda não há muitos detalhes sobre como será esse processo. A novidade é que os correntistas poderão comprar ações nas duas bolsas americanas, a Nasdaq e a Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE. O que o Banco Mineiro quer é que tudo fique em um único aplicativo, 100% digital. Outra novidade é o débito direto autorizado, DDA, que vai permitir que as pessoas vejam todos os boletos emitidos em seu nome e também façam o pagamento, agendamento ou a ocultação dos títulos. No crédito para pessoa física, a versão 11.0 do aplicativo ainda tem a opção de empréstimo pessoal. Até agora, o Inter tem na carteira de crédito 16 bilhões de reais, com ativos totais de 33,7 bilhões. Quanto à pessoa jurídica, os correntistas podem acessar relatórios que permitem visualizar as antecipações de recebíveis realizadas com o próprio banco e a conciliação entre as vendas e os valores passados pelas credenciadoras. Já em seguros, o Banco Digital promete uma experiência mais simples e direta para quem quiser comprar um seguro de vida, por exemplo. Isso através do produto Vida 2.0, que vai permitir de forma mais rápida que o cliente seja segurado sem necessidade da declaração pessoal de saúde. E a crise no turismo causada pela pandemia colocou em risco o negócio de muitas agências de viagens que acabaram sendo colocadas à venda. Agora, a da vez é a Viajanet. Vamos com a Débora, que tem mais informações. Diga lá, Débora. Olha só, Daniel, entre essas operações de compra e venda dessas companhias aí de turismo, já foram a Flytour e a Kingsbury, que foram compradas pela mineira Bfly. Agora, essa outra empresa, que já é bem conhecida do mercado, né, a Viajanet, é que está aí à venda. A Viajanet é uma agência de turismo online, para quem ainda não conhece, né, ela em 2019 movimentou 1 bilhão
de reais. Entre os interessados nessa compra da ViajaNet estão os grupos que já são ligados ao turismo, né, com a própria Bfly, né, que é do empresário Marcelo Cohen, e também a Decolar, que também já é bem conhecido, uma gigante do mercado. Tem outras grandes varejistas que também estão de olho aí, né, e no radar, grandes nomes aí propostos a comprar realmente a ViajaNet, porque já são parceiras da ViajaNet. Seriam, então, Magazine Luiza e o Mercado Livre, né? Até então, a proposta e o objetivo, né, da ViajaNet é vender a empresa para captar recursos para depois, né, de olho já depois na melhora do turismo logo em seguida. Essa é a proposta aí da ViajaNet, viu, Daniel? E aí, agora, mudando um pouquinho de assunto, falando um pouco sobre as vendas do varejo aqui no Brasil, né, que é outro setor que sofreu bastante aí durante essa pandemia, né? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou dados agora pela manhã, mostrando que as vendas do varejo aqui no Brasil tiveram uma alta de 0,6% em novembro, em relação a outubro, quando subiu 0,2%. Mas, na comparação anual, o comércio varejista teve uma queda de 4,2% ainda, né? Daqui a pouquinho eu trago para vocês como que a gente está. Vou trazer aqui já, tem como vou pedir para o pessoal da produção compartilhar o meu Profit Pro da Nelogica aí, a nossa tela aqui, só que para poder eu trazer o setor de varejo, a gente vê como que está hoje aqui o setor de varejo, tá? O setor de varejo hoje que está em queda, mesmo com esses resultados que acabaram praticamente inteiro, ele está em queda. Magazine Luiza sustentou alta desde o início da manhã e vem conseguindo subir 3,28% agora. Lame 4 e Amer 3 também estão subindo, mas esses dados do varejo, apesar de ter sido considerado aí bom, né, um pouco acima até do que foi visto em outubro, não conseguiu trazer o setor como um todo para alta. O Ibovespa segue operando em alta, vamos acompanhar como vai ficar esse mercado. O Ibovespa está agora aí nessa alta de 0,88%, nos 106.456 pontos, né? Virou para o patamar positivo, depois dessa indecisão aí de ter chegado numa mínima de 105.028 pontos, mas aí o varejo segue assim, viu, Dani? Ainda acumulando as maiores altas de toda a Bolsa Brasileira, viu, Dani? Legal, Débora, bacana, as análises da Débora aí, sempre bacanas aí, trazendo pra gente aí no estoque. Valeu, Débora, você volta já já, eu só vou dar um oi aqui pro pessoal no chat, que aí a Débora vai conversar junto comigo e o Flávio Conde, head de renda variável da Levante. A gente já vai conversar com ele, mas antes, deixa eu só dar uma boa tarde pro pessoal que está aqui no chat. O Josias Teixeira, que tá por aqui, o Wesley Oliveira, o Helder tá por aqui também, Simone Machado também, olha o Magnum também tá por aqui, Belmiro Fernandes, Helder perguntando, e a BRF? Pergunta inédita. Esse Helder. Rui das Neves falando da Giovana, que estava chiquérrima e com a voz melhor também, tá 200 graus negativo lá em Boston, mas enfim, mas ela tá melhor, Grande Rui das Neves. O Totalizando TV também está por aqui, o Belmiro Fernandes, MPK dando boa tarde para mim e para Débora de casa, que legal, é isso aí, a Débora tá de casa, mas participando, é claro, aqui da programação da BMC News. Quem mais que está por aqui? Açaí com farofa está por aqui. Gonzales está aparecendo narrador de bingo. Quem é Gonzales? Açaí com farofa. O Leandro também está por aqui. Ney Pérez também. Rui das Neves, já falei. O Rico também. O Sirleno que tá colocando propaganda até não poder mais aqui. Deixa eu ver, a Roberta Dourado também, o Wellington Mota, o MPK, olha o estoque na área. Daniel, não, hoje não é a Hanna hoje ela volta mais tarde, ela volta no Top News, a partir das 4 da tarde, sem acabar a voz, com o Rafael Lara. O Wellington Mota também tá por aqui, o Belmiro Fernandes. Quem mais que tá aqui? Deixa eu ver quem tá colocando mais aqui para baixo. Josias Teixeira, Wesley Oliveira, o Danilo de Almeida, José Walter da Silva, boa tarde. Daniel Morales, estou pela área. Valeu, José Walter, fica com a gente aí, hein, por favor. Boa tarde também, Emerson Braga, o Felipe de Mello também. Salve, Morales. Hanna tá de óculos? Não sei se ela vai voltar no Top News de óculos, hein? Talvez. Olha, não sei. José Walter, Débora em home office hoje, né? Ela tá de home office, tá com a gente.
Débora com um visual novo? Não sei, para mim ela tá do mesmo jeito que ela estava aqui ontem. É isso aí. O Ed também por aqui, o candidato a ministro, o Anderson Mendes, Ronaldo Barci, olha só, valeu. O Valdecir também, valeu, gente, muito obrigado aí pelas mensagens e também deixa aí as suas perguntas para o nosso convidado, porque a gente vai conversar agora com o Flávio Conde, que é head de renda variável da Levante, ele que vai falar sobre o setor de financeiras, já está com a gente ao vivo. Muito boa tarde para você, Flávio, seja bem-vindo aqui ao BMC Stock. Boa tarde, Daniel, Débora e ouvintes, obrigado pelo convite. Legal. O Flávio, a gente vai bater um papo aqui. A gente só tem um pequeno atraso em relação à Débora, mas ela vai participar junto. Então, se a gente ficar um pouquinho em silêncio, não se preocupe, ela está terminando de te ouvir. Vamos conversar então, falando sobre o setor financeiro, já falando sobre essa disputa declarada entre a XP e o BTG. Eu queria que, além de comparar os cases, você nos desse aí as suas perspectivas para essas companhias. Vamos lá. O mercado de investimentos ele está sendo liderado pela XP e a XP está criando um grande ecossistema em torno dela. Ela é a mãe lá em cima, ela cria esse ecossistema, ela vem fazendo isso desde a sua fundação, quando ela descobriu o mercado de agentes autônomos, e o BTG entrou tardiamente, tem uns 3, 4 anos. Mas são os dois líderes desse ecossistema. E dentro da lógica do ecossistema, uma medida muito inteligente da XP foi comprar participações em players importantes do mercado, desde um grande escritório de agente autônomo até uma casa de research, como ela comprou recentemente 20% da Levante. Então, esse ecossistema ele vai permitir com que o mercado se expanda mais, cresça mais e todo mundo ganhe. Isso o BTG está fazendo, e essa lógica que é nova, que a XP criou, é uma lógica inversa do que os grandes bancos privados fizeram na década de 90, 2000, 2010, que era comprar concorrentes, diminuir o tamanho do concorrente, fechar a agência, mandar funcionário embora e manter o preço do serviço e do produto lá em cima. Então, essa lógica grandes bancos era uma lógica destrutiva, onde só os grandes bancos ganhavam via corte de custos, né? Esse novo modelo que a XP criou, e o BTG está no mesmo caminho, ele fala, não, eu compro uma participação de você, que é um player que eu gostei, que está indo bem, você entra para o meu ecossistema, além do dinheiro que eu estou pagando por uma participação, eu posso injetar dinheiro ao longo do tempo, mas principalmente eu vou te ajudar a crescer. Porque como eu já tenho esse grande sistema, eu colocando você e ainda anunciando você para todo mundo, vai ter um cross-selling muito importante. Vai ganhar a XP, vai ganhar quem foi comprado, como, por exemplo, a Modal, e vai ganhar o cliente. O cliente estava lá num player, no caso a Modal, e ele ficava restrito aos produtos e serviços da Modal. Com a entrada da Modal no ecossistema da XP, ele vai usufruir de tudo isso. E mais, a Modal vai crescer, vai contratar mais gente. Então, essa lógica da XP é uma loja construtiva, e aí expande o mercado. Se vocês pegarem hoje os 4 milhões de CPFs que tem na B3, tranquilamente, metade ou mais foi trazido pela XP. Não foi o cliente que ligou lá e falou, eu quero. E outra, XP através de escritório de agente autônomo, que tem uma importância gigante, o agente autônomo, nesse crescimento grande do mercado brasileiro. Agora, Flávio, considerando
todo esse cenário que a gente tem hoje, principalmente entre essas duas gigantes, né? Eu quero levantar aqui uma questão para você. Quem tiver fora desse ecossistema vai conseguir sobreviver? Porque a sensação que dá é que estão passando o rodo em tudo, né? Ou seja, ou entram, e aí? Então, que eu acredito que vai acontecer? Quem for muito bom vai conseguir sobreviver e crescer, mas com certeza vai ser procurado pelo BTG, pela XP, eventualmente pelo Itaú, que ontem fez a boa compra da corretora Ideal, porque vai chamar atenção. Então, isso é uma coisa natural, mas não quer dizer que quem fala, olha, eu não quero crescer em nenhum desses 2 ou 3 ecossistemas, o Itaú pode ser que monte o dele, não quer dizer que ele está fadado a sumir, não está. É a competência que vai fazer ele crescer seus produtos, etc. Pega o caso da corretora Ideal, é uma corretora de 2019, em 2 anos foi comprada pelo Itaú por 650 milhões, metade se for o mesmo, vai dar 1,3 bi. E dizem que o Itaú foi lá, olhou os números em 3, 4 dias e já fechou. Quer dizer, tem espaço para gente muito boa. Sobre o Itaú, né? Sobre essa compra aí da Ideal pelo Grupo Itaú, e o negócio movimentou valores muito altos, como você bem lembrou. Você acredita que mais esse negócio é um sinal, é um bom momento para o setor financeiro, principalmente para empresas focadas em investimentos? Com certeza é um bom momento e os preços estão razoavelmente convidativos. É só você pegar o preço do BDR da XP há 6 meses atrás, caiu em 6 meses em torno de 30%. Se você pegar as units do BTG, caíram também em torno de 30% nos últimos 6 meses. Quer dizer, todo o restante, se for comprado, vai estar valendo menos 30% em relação a 6 meses atrás. Então, é um bom momento e a gente tem uma coisa muito importante. Vai ter eleição esse ano e o país está hoje num certo desânimo, né? Juro muito alto, inflação não abaixa, gasolina e diesel subiu recentemente, alimentos lá em cima. O que acontece? A gente pode ter um 2023, conforme o resultado da eleição, a gente pode ter um 2023 muito bom. Então, 2022 é o ano do quê? De aumentar seu exército de empresas do ecossistema para pegar o boom que deve ser em 2023. Flávio, eu quero trazer aqui perguntas do pessoal do chat, que eu estou dando uma olhada aqui, inclusive o Anderson Mendes tinha feito pergunta, inclusive, sobre essa questão da XP BTG, a gente já respondeu aqui, mas o Anderson Mendes também perguntou o seguinte, olhando para o futuro, Banco Inter soltou na frente em oferecer produtos diferenciados e por ser uma fintech com menos custos operacionais, o que reverterá em caixa? Vamos ver se eu entendi a pergunta. Ele está falando do Inter. O Inter, ele veio agora, né? Vocês mesmos está oferecendo produtos diferenciados. Isso. Está oferecendo produto diferenciado, está oferecendo o investidor conseguir entrar direto pelo Inter e comprar ações nos Estados Unidos. Isso é uma tendência. A Avenue está aí para provar, e a Avenue é um target de aquisição. Isso é mérito hoje em dia, não é demérito ser target de aquisição, porque BTG, XP, Itaú só vão querer comprar gente boa. Tem dinheiro para comprar, eu vou em gente boa. A Avenue, que é de um ex-XP, provou que está abrindo mais de 1.000 contas por dia. O brasileiro perdeu o medo de comprar ações americanas, entendeu que uma parte do portfólio, da carteira, deve estar em ações americanas, e o mercado americano e europeu tem uma infinidade de setores
e tipos de empresas para se investir, dividendo, com renda, crescimento, tecnologia, não existe só um tipo de empresa. Então, esse caminho que o Inter está começando e a Avenue já está, com certeza vai ser explorado fortemente pelo BTG e pela XP, e até pode ser que um dos dois compre a Avenue. Uhum. Agora, Flávio, a questão dele é que, tipo assim, como que isso geraria caixa, inclusive, como que isso se reverteria em caixa para o Banco Inter? Inclusive, aí ele complementa. Pergunto isso devido à movimentação do Banco Inter, que está oferecendo aos seus clientes oportunidades de comprar estoques americanos sem precisar abrir conta lá fora. Então, o que o Banco Inter quer? O objetivo primário do Banco Inter, que também é dos bancos digitais Nubank e também o Next do Bradesco e o IT do Itaú, o objetivo é abrir o maior número de contas possíveis. Eles querem que você saia da sua conta, digamos, analógica e tenha uma conta digital no Inter. E aí você tem que oferecer produtos, porque por que eu vou abrir conta no Inter se já tem outros lugares com conta com tarifa zero? Aí ele me oferece comprar facilmente ações americanas. Eu vou lá e entro no Banco Inter, abro uma conta e vou pôr dinheiro lá. Eu vou pagar alguma corretagem para o Inter, porque não é de graça comprar ações americanas, aí eu vou gostar, vou ganhar dinheiro, vou levar mais investimentos meus, vou comprar um fundo que o Inter oferece, vou comprar uma ação brasileira, um IPO, vou botar o dinheiro para pegar na conta, eles têm aquele CDB que rende 100% do CDI. Então, o nome do jogo é abrir contas, e para abrir contas não basta mais falar que a taxa é zero e que o cartão de crédito é zero. Você precisa mais diferenciar. O Inter está no caminho correto. Legal. Agora, você estava falando, você citou aí também o Nubank, né? E falando justamente dele, que está um pouco fora dessa briga pelo mercado de investimentos, pelo menos no centro da disputa, e vem focando aí em expansão e oferta de serviços bancários, do IPO da companhia lá fora para cá. Como é que você tem avaliado o papel, que aliás perdeu já bastante valor em relação ao IPO e ainda dividiu muito as opiniões em relação ao valor de mercado da companhia? Sim, na Levante nós fizemos uma projeção de resultado para 10 anos do banco do Nubank. A gente trouxe a valor presente, fomos bem generosos no retorno sobre o patrimônio líquido que o Inter teria daqui a 10 anos, que era em torno de 25%. Os bancos grandes hoje têm em torno de 20%, 21%. A gente foi bem generoso no crescimento e na rentabilidade. A gente chegou, na época que a gente fez a conta, eu acho que foi final de novembro, em $6,35 de preço justo. E a gente não recomendou aos clientes participarem do IPO do Nubank. Então, para nós, esse recuo que está tendo na ação é normal. Aí alguém pode perguntar do chat, mas por que subiu tanto no primeiro dia? Ora, os IPOs, a gente sabe historicamente, eles são razoavelmente defendidos no primeiro, segundo, terceiro dia por todo mundo que participou do pool de distribuição. Então, e também tem aquela euforia, imprensa, etc. Mas o X da questão é dar 3, 4 meses. É aí que você vê se vale a pena mesmo. E lembrando que aquela uma ação que o Banco Inter ofereceu para cada um dos seus clientes, ele só pode vender 1 ano depois. Então, para eles, o que interessa não é nem 3 meses, mas sim 12 meses. Uhum. Ô, Flávio, eu vou trazer mais algumas colocações do pessoal aqui no chat, que tem uma colocação aqui do Rui das Neves para poder pôr fogo no parquinho, literalmente. O Rui das Neves diz assim, mas as muitas aquisições que o XP e o BTG estão fazendo não tem
risco escondido aí de, no futuro, diminuir a concorrência, que é muito saudável para os clientes? Então, esse risco eu realmente não vejo e nunca vi. Eu já trabalhei em escritório de agente autônomo, ajudando os clientes dos agentes autônomos a montar carteira, escolher ações, e você vê o seguinte: quando a XP ou o BTG coloca um pé 30%, 20%, 49% ou 51%, ele só passa lá para ver se as metas mensais, trimestrais foram cumpridas. Ele não entra lá dentro e fica pressionando você. E a competição do mercado já é muito grande. O mercado está atomizado. A gente tem mais de 200 escritórios de agente autônomo, a gente tem mais de 1.000 gestoras de recursos, tem 10 casas de análise que não são ligadas a banco. Então, esse risco dá a impressão que existe, mas, na verdade, o mercado foi atomizado e, por enquanto, não existe isso daí de querer juntar todo mundo. Até porque a experiência mostra que o small is beautiful, ou seja, empresas pequenas tocadas por empreendedores agressivos e com vontade vão melhor em estruturas pequenas, que podem se tornar médias ou grandes. Então, é um incentivo ter competição. Ao contrário dos grandes bancos que eu citei o caso na década de 90, 2010, que era justamente o contrário. Maravilha, Flávio. Tem mais uma pergunta aqui no chat do Anderson. Estou adorando aí, o pessoal está participando. Vamos lá, vamos explorar aqui o Flávio, gente. Ele que tem aí maior, né, propriedade para falar sobre esse setor financeiro, inclusive, que a gente está vendo aí acumular altas nesse ano, inclusive, né? Eu vou também trazer mais umas dúvidas aqui minhas, mas tem mais uma pergunta aqui do Anderson. Ele diz o seguinte: olhando para o cenário, o Itaú errou na fusão com a XP, tanto que desfizeram o negócio. Agora comprou o Ideal. Para o Itaú, não seria melhor ter feito uma fusão com o Banco Inter? Então, muita gente já imaginou o Itaú fundindo com o Inter, ou o Bradesco fundindo com o Inter, etc. Mas a gente tem uma mudança de postura dos empreendedores financeiros. Basta lembrar a frase da Cristina Junqueira, do Nubank, que ela falou uns 2, 3 anos atrás: a gente vai continuar a crescer e a gente não vai ser vendido para o Itaú. Então, a postura de Inter, tem a Agibank, tem outros, XP, BTG, é crescer para peitar Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, e não para ser vendido para eles, pegar o dinheiro e ir para casa. Entendeu? Até porque essas empresas são de pessoas, na média, jovens. São pessoas até 40 anos, na média. E são pessoas que não querem ir para casa ficar vendo Netflix. As pessoas querem continuar a crescer, topa ter a participação da XP ou do BTG, do Itaú, mas quer todo dia estar lá acordando, trabalhando para crescer o business dele. Então, a lógica dos anos 2020 é diferente e é benéfica para o cliente. Por quê? Porque a gente descobriu com o Nubank que só a competição, e também com a XP, que só a competição traz taxas para baixo. Se o Nubank não existisse, a gente nunca ia ter conta corrente com taxa zero, cartão de crédito com taxa zero, e para pessoas que nunca tiveram uma conta bancária, porque não podiam pagar R$15 por mês, R$10, que é uma taxa baixa, a maioria cobra acima de 50. Então, a competição ela veio para ficar e vai continuar. A gente vai ter líderes, mas não vai ter concentração e falta de competição. Legal. Agora, vamos falar agora também sobre essa temporada de resultados aí do quarto trimestre, né, de 2021. Hoje, os bancões americanos, eles divulgaram os resultados por lá
E os papéis permaneceram em alta durante a manhã com os números divulgados. Aqui no Brasil, eu queria saber quais que são as suas expectativas. Pelo menos hoje o setor está positivo, como também no acumulado de 2022. Vamos lá. Em primeiro lugar, o setor bancário brasileiro, historicamente, está muito barato. As ações, olhando pelo preço-lucro, o PL, ou olhando pelo preço-valor patrimonial, elas estão 30% abaixo da média histórica. Então, o Itaú está com PL de 8, 8,5, a média histórica dele é 10,5, 11. Mas por que o mercado... Então, eles estão baratos, estão a preços atraentes e está todo mundo vendo isso. Por que as ações estão demorando para subir e para fechar esse gap? Alguns motivos. Em primeiro lugar, a situação do Brasil é completamente diferente da dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão subindo juros, ok, a gente também está, mas os Estados Unidos está crescendo. A economia americana está forte, a nossa economia está enfraquecendo. Esse é o primeiro ponto. Então, quando acontece isso, o investidor americano não acha que o banco deles, o banco do país deles, vai ter aumento de inadimplência, enquanto que aqui no Brasil, que a economia está desacelerando, existe um receio dos investidores de que os grandes bancos continuem com provisões para devedores duvidosos elevadas, no nível do terceiro trimestre. Tanto é, se você pegar o discurso do presidente do Itaú, quando saíram os resultados do terceiro trimestre, ele falou que tinha uma visão muito cautelosa para 2022. Ok? Então, o receio no Brasil é perda com crédito. E, por isso, as ações dos bancos não estão subindo. Agora, falando um pouquinho sobre essa questão dos juros, né? Existe uma divisão aí de opiniões, né? Tem gente que acredita que uma alta dos juros favorece, né, os bancos, favorece o setor, porque os bancos podem ganhar um pouco na margem nos produtos. E aí tem gente que acredita que desfavorece o setor quando tem aí um juros mais alto, porque os clientes, claro, vão ver em questão de inadimplência, também não vão querer entrar em financiamentos, ou seja, isso divide um pouco o mercado. Eu queria entender um pouco a tua visão, Flávia, até porque a gente sabe que o Copom já anunciou um ciclo mais longo aí, existe a expectativa de juros já na casa de 2 dígitos, né? Então, como que você vê essa questão dos juros para o setor de bancos, principalmente, né, quando chegar nesse final aí desse ciclo de reajustes que a gente vai ter nesse ano? Ok, eu acho que tem dois lados da moeda. Tem o lado positivo, que é, primeiro, os bancos têm uma carteira gigante investida em títulos públicos que são indexados a Selic. Então, o ano passado, aquela carteira de dezenas de bilhões de reais rendiam 2%, 3% por ano. Agora está rendendo 9,25%, vai render ao longo do ano perto de 11,5%. Então, esse é o ponto positivo. Segundo ponto positivo dos juros mais altos. Os juros mais altos permitem, na média, aumentar os spreads. Por quê? Porque o banco tem aquela desculpa que o juro está mais alto e ele precisa cobrar mais do cliente. O cliente não tem como fazer essa conta e perceber que ele aumentou um pouco o spread. Então, tem também esse segundo ganho, os juros mais altos. Tem o terceiro ponto, que os bancos no Brasil sempre ganharam mais dinheiro com juros altos. Então, tem 3 pontos positivos para resultado de bancos. Um ponto negativo, que é o outro lado da moeda, que algumas pessoas se preocupam, com razão, é o ponto de aumentar a inadimplência. Só que o aumento da inadimplência, se realmente ocorrer, não vai ser porque os juros subiram, mas sim porque a economia parou de crescer.
ok? Porque a pessoa pagar um empréstimo, se ela tem uma taxa de juros mensal super alta, de 4,5% ao mês, se for para 4,75 ou 5, não faz diferença. Ela vai pagar se ela estiver trabalhando, por isso que o nível de emprego é importante. Ela vai pagar se as pessoas estiverem indo trabalhar nos escritórios, fábricas e consultórios e consumirem ao longo do período o ônibus, o Uber, almoçar fora, tomar um lanche, comprar um biscoito. Então, é a economia que determina o grau de inadimplência. Não é a taxa de juros que determina o grau de inadimplência. Taxa de juros alta é ruim, por exemplo, para financiamento imobiliário, porque aí eles fazem a conta toda direitinha e a prestação sobe demais, a pessoa não faz aquele empréstimo. Mas para o que está andando, não tem muito problema. Então, o olho maior nos bancos é em relação à economia e não em relação à taxa de juros. No todo, eu acho que os resultados dos bancos vão surpreender positivamente no quarto trimestre em 2022, como eu acho também, foi comentado pelo Daniel, ele estava falando antes de conversar comigo, ele estava falando do setor de varejo. O setor de varejo está começando a mostrar resultados melhores e vai continuar. Maravilha. Flávio, tem mais uma pergunta aqui que eu achei interessante no chat, que é do Liz Baulucci. E ele pergunta sobre a questão do Pix, né? A gente sabe que o Pix teve uma forte aderência realmente por toda a população brasileira, né? Surpreendendo bastante, inclusive. Ele pergunta o seguinte: o Pix prejudicou os bancos? Sim, com certeza o Pix prejudicou os bancos. Eu lembro, há 2 anos atrás, eu fui num banco aqui, queria mandar R$2.000 para o banco que ficava a 20 metros, eu não queria andar com R$2.000 no bolso, e eles falaram, vai sair R$14 a transferência. Aí eu preferi correr o risco, né, e andar 30, 40 metros. Então, e essa receita, a receita de serviços de bancos, é uma receita cadente. E isso é muito bom. Por quê? Porque os bancos grandes tiravam dinheiro da economia em favor deles, e esse exemplo de R$14 para mandar num banco que está do lado, eu peguei esses R$14, provavelmente eu pude gastar comendo alguma coisa em outro lugar, e a economia andou, a economia real andou, ao contrário da financeira. Então, eu acho muito positivo o Pix. A gente tem que ter cada vez mais serviços baratos e o banco que vai ganhar dinheiro em outros produtos, por exemplo, empréstimo, financiamento, seguro, coisa que tem mais a ver com eles do que cobrar tarifas absurdas, que o Pix, graças a Deus, veio e tirou isso daí. Maravilha. Tem aqui mais uma pergunta para a gente já se caminhar aqui para a reta final, né, Dani? Já ir finalizando o nosso papo aqui com o Flávio, que está maravilhoso. Mas, Flávio, tem uma questão aqui do Evilásio, mais uma vez aí questionando essa questão da XP. Ele fala assim, os grandes bancos, com a experiência que eles têm, não vão acabar engolindo as XPs da vida? Então, eles não vão engolir, porque eles não têm no DNA deles comprar gente menor e colocar dentro e criar um ecossistema. O DNA dos grandes bancos é pegar alguém muito grande, comprar, trazer seu pessoal, botar sua placa e bola para frente. Pode ser até que eu não vá tão bem, pode ser até que a empresa perca cliente, receita, mas eu tirei um competidor do mercado.
é a lógica do grande banco em qualquer negócio. Raramente o grande banco fala, tá bom, anda sozinho. O Itaú, inteligentemente, fez isso com a Porto Seguro. Ele falou, eu não consigo criar uma baita seguradora, eu vou ser sócio da melhor seguradora, a Porto Seguro, e vou deixar ela andar e vou receber os dividendos disso daí. Tentou fazer isso com a XP, não deu certo. Não vai fazer com players menores. Até porque vai dar muito trabalho e o resultado no total dos ganhos do Bradesco e do Santander vai ser muito pequeno. Então, o jogo está sendo liderado por XP e BTG. Pode ser que ganhe um concorrente de ecossistema, o Itaú, se o Itaú for além de ideal e trazer várias empresas, mas esses são os dois líderes, XP e depois BTG. Maravilha. Flávio, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, o seu tempo e disponibilidade, por ter aceito, né, o convite, vir aqui trazer um pouco da tua visão aí pelo setor financeiro, que realmente sempre levanta muitos questionamentos, ainda mais com o cenário atual, né, com todas essas movimentações que a gente tem visto. Muito obrigado, forte abraço para você, um bom fim de semana e até uma próxima. Daniel e Débora, muito obrigado pelo convite. Eu e a Levante agradecemos e estamos aí sempre que vocês precisarem, a gente vem e bate um papo. Grande abraço. Obrigada. E com você, estúdio, Daniel. Valeu, Débora, valeu também ao Flávio, bacanérrima essa entrevista aí. Tem muita pergunta ainda no chat, o pessoal tá mandando ainda pergunta, mas por causa do tempo a gente acaba encerrando, mas a gente sempre guarda essas perguntas aí e depois repassa para os convidados. É sempre legal aí a gente ter essa participação. Valeu, obrigado aí o J. Eduardo dizendo aqui, ó, que aula o Flávio está nos dando, muito mesmo, valeu também ao Anderson Mendes, ao Luiz Carlos, Glau Martins, obrigado também, Simone Machado, valeu, gente, muito obrigado aí pelas perguntas. E agora é hora das análises e também dos gráficos do Alex André, que já está aqui nos nossos estúdios. Muito boa tarde para você, Alex André. Cadê o Alex na minha tela? Cadê o Alex? Cadê o Alex? Aí, Alex. Alex, já testou negativo, Alex? Tô firme e forte aqui, vamos lá, né? Não pode parar, mercado financeiro não para, Daniel. Então vamos lá. Tá certo. A cara da Débora. Tá tipo, só. eu só quero saber o resultado. Então, Tô aqui só prestando atenção na aula que vem agora da análise do Alex. Bora lá, vai fundo, Alex. Vamos lá, boa tarde, Débora, boa tarde, Daniel, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock de hoje. Vamos trazer os clássicos, né, 10 gráficos do dia, né, sempre atualizando. Eu sempre digo, né, quem acompanha, né, sempre a gente aqui, né, nesse período aqui do BMC Stock está muito bem informado e sabe o que está acontecendo no mercado. Não é nenhuma surpresa o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa e também aqui no Brasil, né? Por quê? Porque a gente traz gráficos, né, falando uma leitura mais top-down, né, claro, trazendo essa visão ali. No final das contas, né, a gente está sempre olhando para o investidor, né, você tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Tá? Então, por quê? A gente tem um primeiro gráfico aqui muito interessante para quem investe em tecnologia. Né? Porque esse gráfico ele traz aqui uma leitura bem interessante, né, ou seja, de 3 setores. Né, ou seja, o primeiro setor, de forma clássica, né, é o mundo inteiro, ou seja, as ações globais, nessa linha cinza. Nós temos aqui nessa linha mais clara as ações globais, mas de tecnologia, mídia e telecom. Tá? Ou seja, olha o tamanho da diferença da performance nos últimos anos. Está comentando aqui desde 85 até o ano de 2020. Tá? Claro que a gente não tem um ano de 2021 aqui, mas, consequentemente, a gente teria um gráfico ainda mais ascendente aqui. E essa linha azul, nós temos as ações mundiais, mas tirando-se as empresas de tecnologia, mídia e telecom. Né? Ou seja, aqui, as ações globais são todas as ações, ou seja, as ações de valor com as ações de crescimento. Aqui são somente as ações de valor, propriamente ditas, e aqui somente as ações de growth, ações de crescimento. Né? Ou seja, o que a gente tem de uma leitura que a gente observou em alguns anos para trás, né? Ou seja, alguns anos atrás, né? Ou seja, desde os anos 2000 até agora, principalmente, pessoal, a partir de 2008, né? Depois da crise imobiliária dos Estados Unidos, tiveram-se, né? Ou seja, uma retórica muito grande do Banco Central americano, né? Em relação à liquidez, né, do próprio Banco Central. Ou seja, realmente a liquidez ficou muito forte e o ano passado, né? O ano 2020 e 2021, foram anos muito fortes em relação a isso. Agora, né, ou seja, diretores
do Banco Central dos Estados Unidos começam a discutir a questão do tapering e até mesmo a relação de aumento de juros, né? Inclusive, alguns diretores estavam comentando entre 3 e 4 aumentos nesse ano e já tem até a possibilidade, de acordo, né, também com falas, né, de diretores de bancos centrais ao longo do mundo inteiro, mas nos Estados Unidos já estão se discutindo 5 aumentos, talvez, né, 5 aumentos de juros no ano de 2022, né, ao longo desse ano aqui. Ou seja, ficar muito atento em relação a isso. Primeiro, juro, né, ou seja, contratado, né, a alta de juro contratado está para março, ou seja, a próxima reunião do FONC, que o mercado já está olhando isso com bons olhos nesse sentido, né, ou seja, principalmente, quando eu falo de bons olhos, eu digo principalmente em relação às expectativas, né, de diminuição referente à inflação. A gente viu ali o CPI, né, o PPI vindo acima nos últimos 39 anos, ou seja, muito forte esse indicador acima da série histórica. Então, tudo isso, pessoal, porque eu estou querendo dizer uma leitura mais macro antes de contextualizar esse gráfico. Porque a gente tem o setor de tecnologia que é muito afetado. A gente sempre comenta aqui, o setor de tecnologia é o setor mais afetado com o aumento de juros. Então a gente pode observar, de acordo com alguns estrategistas, essa queda da performance relativa de ações de tecnologias globais. A gente vê aqui no Brasil, nós observamos, né, a própria Localweb, a Positivo, diversas companhias, Sinqia, né, ou seja, empresas que tiveram uma queda muito forte das suas ações ao longo de 2022, até ali no final do ano de 2021, e continua, né, essa leitura, essa dúvida. A gente não está falando dos fundamentos das companhias, a gente está falando somente dessa leitura mais top-down. Isso também tem acontecido, inclusive ontem, né, nós vimos as ações Google, Tesla, diversas ações de crescimento caindo muito forte, né, caindo 3%, 4% lá nos Estados Unidos. Então essa é a leitura. E para onde os investidores estão indo? Estão indo para as empresas de valor, que a gente chama as empresas de velho, né? Ou seja, a gente está falando aqui de bancos, né, siderúrgicas, mineradoras, empresas petrolíferas. E isso a gente tem visto esse fluxo aqui. A gente já falou muito de minério de ferro, petróleo, né? Então isso que a gente vai discutir agora nesse próximo gráfico, né, que é a relação de velho versus growth, né? Ou seja, as ações de valor versus ações de crescimento. O que é interessante desse gráfico aqui, né, de acordo com o MSI, né, ou seja, esse gráfico do MSI ele aponta, né, a performance relativa de acordo com cada moeda local, ou seja, está falando de ações globais, né, ou seja, aqui tem ações Brasil, ações da América Latina, né, o mundo inteiro, né, Europa, Estados Unidos, tudo compilado aqui, ações globais. Está claro que tem o maior peso ações europeias e ações americanas, né, quando a gente fala em relação ao desempenho relativo. Mas olha que interessante, a gente tem uma janela de 1975 até o final de 2020, ali o começo de 21. Essas barras azuis aqui ao longo do gráfico é onde o growth, né, outperformou, ou seja, as ações de crescimento subiram mais que as ações de valor. Então foi entre o período de 80, 85, 90, 95 aos anos 2000. Depois, claro, né, a crise .com, né, a crise da internet, né, ou seja, da bolha, né, da internet. Depois as ações de valor superaram muito, né, a gente viu uma janela aqui de as ações de velhos superando bastante, mas a partir ali de 2008, né, 2007, 2008 até agora, um bloco grande aqui, ou seja, de growth, outperformando. Então se a gente tivesse aqui um long short, né, um basket de ações compradas em valor e vendidas, né, em growth, nós estaríamos perdendo dinheiro, né? Ou seja, se fosse ao contrário, growth versus velho, esse gráfico seria ascendente, muito parecido com o gráfico que a gente estava falando anteriormente, né? Ou seja, as ações de valor ainda não estão aí num patamar alto, né, historicamente, comparado se a gente olhar nos últimos anos. Claro que numa janela de janeiro, né, de acordo com esse gráfico aqui, que a gente já traz um zoom, né, ou seja, nos últimos meses, desde janeiro de 2020 até agora, janeiro de 22, olha que interessante, né? Aqui a gente consegue observar esse quadrante inteiro, né? Ou seja, desse azul aqui, né? Um azul aqui, né? Como pode dizer, outperformando, ou seja, totalmente outperform, né? Ou seja, todo esse período, mesmo com o velho, né? Ações de valor subindo no mês de janeiro, né? Ou seja, essa reta aqui de curva seja muito forte com relação da retórica de juros, mas mesmo assim o desempenho de growth está ainda vencedor comparado às ações de velho. Por isso que as ações de velho, né, ações de valor, tem muita vertente ainda para crescer quando a gente fala das principais empresas, né, repetindo aqui, bancos, né, setor financeiro, commodities como um todo. Então, tudo isso tem uma relação muito forte, né, ou seja, de rotation, né, de rotação de carteira por parte dos grandes gestores globais. Tá? Não só fica restrito aqui no Brasil. Tá? É interessante observar esse tipo de movimento que pode continuar ao longo do ano de 22. Tá? A gente tem esse gráfico aqui, o Marco comentou no pre-market, né, para quem observou no começo do dia aqui no BMC News, mas eu repito para comentar aqui, a gente tem um múltiplo, né, de price to sales, né, ou seja, o múltiplo que a gente olha muito principalmente em empresas de varejo, né, se a gente vê aqui, né, o próprio EV da companhia dividido ali em relação a vendas, a gente observa aqui o múltiplo, né, price to sales, né, do S&P 500, né, ou seja, do setor tech,
se ele recuasse para sua média de longo prazo, né, ou seja, sua média ali do long term, a gente consegue observar desde 1990 até 2020, essa média, pessoal, está girando em torno de 3%. Agora está tradando na ordem ali de 7 a 8%, né, ou seja, 7 a 8 vezes, desculpa. Então seria 3 vezes a média histórica, 7 a 8 vezes, né, a média está sendo tradada agora, 7 a 8 vezes. E se a gente olhar aqui na média de long term, ou seja, a média de longo prazo está girando em 3 vezes. Ou seja, se essa média que está sendo tradada agora chegar ao nível histórico, ou seja, a média histórica, a gente está comentando desde os anos 90, esse índice tem que cair, né, de forma hipotética, claro, 61% para chegar na média, né, ou seja, uma queda muito considerável. Ou seja, ainda tem muita margem de gordura, claro que não significa essa média price to sales vai chegar em 3 vezes, né, ou seja, não significa que vai bater a média, né, desse período, mas significa que ainda tem muita margem de gordura, ou seja, o setor subiu muito, mesmo com essa rotação agora no mês de janeiro, que está sendo muito comentado, inclusive aqui no BMC Stock, ainda tem muita margem, né, para esse setor de tecnologia que tem subido muito por lá. Tá? Então a gente tem essa linha aqui que é o setor de S&P 500 Tech, a média, né, e também, caso o cenário hipotético, uma queda de 61% para chegar na média. Tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco de China, né? A gente vai falar um pouco sobre o setor de luxo, que é um setor muito mais, né, perene, um setor um pouco mais resiliente que outros setores, né? Então a gente fala aqui um gráfico do Goldman Sachs, né, que ele olha em referente ali ao varejo, né, de China. O Goldman Sachs espera um crescimento de apenas 5%, né, apenas, né, nas vendas de luxo na China em 2022. E você fala assim, mas 5% é muito ou é pouco, né? Se você olhar, 2020 cresceu 60%. Né, e subiu 29%, quase 30% no ano de 21, ou seja, um crescimento pífio, né, um crescimento muito baixo para o ano de 22, quando a gente fala na China. Tá? Então a gente tem aqui diversos indicadores, né, desde 2017 até agora, em 2022, que é a expectativa. A gente consegue observar tanto, a maior parte está ligado, né, ou seja, o gasto doméstico do chinês, né, que é essa barra aqui. Nós temos aqui a barra um pouco mais escura, que é a relação, né, dos chineses que estão viajando, né, ou seja, a questão de travel, né, de viagens de chineses. Então, seja um percentual pequeno, deve começar a ganhar força a partir de 23, então a gente tem aqui projetado até o ano de 2025, tá? Ou seja, a gente consegue ver essa linha cinza também, o total, né, o percentual de gasto do chinês comparado com o total de vendas de luxo, né, ou seja, esse indicador só tem tudo para subir. Ou seja, pode chegar ali próximo a 100 bilhões de euros até 2025, tá? Desculpa aí, só para a gente continuar, tá bom, Daniel? O Daniel olhou para mim aqui. Acontece, estamos ao vivo, pessoal. Tentei segurar, não deu. Vamos lá, significa que eu estou ao vivo mesmo, não está gravado. Mas vamos lá. A gente tem esse gráfico aqui que fala do grupo de software, né, do S&P 500, que é interessante. A gente estava comentando um pouquinho disso, né? Mas esse gráfico a gente fala de software, de empresas de software, não somente tecnologia como um todo, aquele gráfico que a gente estava comentando anteriormente. E esse gráfico, né, seja que é o ETF, né, de empresas de tech, de software, que é o ETF IGV, né, esse ETF, ele entrou no mercado de baixa, né, ou seja, ele caiu 20% após o declínio que a gente observou, né, hoje, também ontem, e o IGV agora está 20% abaixo dessa alta máxima, né, de fechamento, quando subiu 140%, desde fevereiro, né, março do ano 2020 até agora, né, que foi o período que outperformou o setor de tecnologia como um todo, e aqui esse ETF, né, de tecnologia de software, né, o IGV, superou 140% de ganho. Chegou a bater $425, agora está em torno ali de 370, 350 dólares, né, nesse range, né, nessa faixa, o preço desse ETF, ou seja, caiu 20%. Lembrando que dessa última pernada, dessa alta, o ETF chegou a cair 30%. Tá? Ou seja, alguns indicadores, né, de alguns investidores já começam a observar no curto prazo uma possível reversão, caso, né, ou seja, tenha alguma mudança de cenário macroeconômica dentro da tese de tecnologia como um todo. Tá? Lembrando que o setor de software também é um setor mais resiliente, né, referente a contratos, né, principalmente quando a gente fala aqui de companhias. A gente tem um exemplo aqui com a própria TOTS, né, Sync, a gente tem várias companhias que têm esse tipo de movimento aqui. Bom, a gente vai para o próximo gráfico, a gente vai falar de valorização, né, de PE, de Price Earnings, né, do S&P 500. Né. A gente fala aqui de valorização do crescimento, né, ou seja, as ações de crescimento sobre as ações de valor, né, growth versus value. A gente vê aqui os números setoriais neutros, né, para o S&P 500, não tem nenhuma grande novidade, a gente consegue observar, né, ou seja, que o prêmio, né, ou seja, de PE, né, ou seja, de growth versus value, está girando ali na ordem de 81%, a média é 54%, ou seja, realmente o growth versus value está simplesmente, né, muito acima, né, da sua média histórica. Né? Claro que a gente está falando que essa média de 54% é desde 1985, claro que
talvez não chegue na média, né? Pode chegar, mas em alguns períodos bateram na média, né? Entre 95, os próprios anos 2003 ali, 2004, 2005 também, 2010, 2015 chegou a bater a média, mas agora a gente está ali desde 2017, né? 2018 sem bater na média ali dos 54%, quando a gente fala aqui dessa relação, né? Ou seja, de prêmio de risco, né? Quando a gente fala principalmente de PI também, né? E quando a gente fala que, principalmente quando esse indicador sobe, a gente vê que as ações de crescimento estão ficando mais caras, ou seja, cada vez mais que suba, você chegou a bater 131%, chegou a bater 137% nos anos 2000, quando foi ali a bolha da internet, chegou a bater 131% ali no ano de 2020, próximo, né? Ou seja, desse cenário, aí chegou a recuar no mesmo cenário que a gente observou pós-bolha de 2000, e aqui agora já está batendo 81%, né? Ou seja, e quanto mais baixo tiver, mais as ações de velho estão performando e menos as ações de growth. Então, isso que a gente está observando, essa rotação de growth, de velho para growth, né? E as ações de growth, né, também caindo. À medida que esse múltiplo suba, as ações de crescimento ficam mais caras, tá? Bom, aí a gente fala de alguns setores aqui, esse gráfico que é interessante, com os dados da FactSet junto com o Goldman Sachs, projetado, né, PI para 2 anos, né, do setor de utilities nos Estados Unidos. Ontem, para quem nos acompanhou aqui no BMC Stock, eu estava comentando sobre isso. Ou seja, os setores, né, correlacionados com juros, né, ou seja, juros reais nos Estados Unidos. E o setor de utilities é o setor que não se beneficia historicamente, né, com a alta de juros. E por quê? A gente consegue observar aqui, né, ou seja, o setor está sendo negociado 18,8 vezes, né, preço-lucro comparado com o S&P 500 que está girando em 19 vezes, ou seja, abaixo até mesmo do próprio índice. Isso é explicado principalmente por essa retórica de aumento de juros, tá? Ou seja, não tem tanta atratividade nesse sentido. E o setor é negociado, né, como eu falei, 18,8 vezes, projetado, né, 2 anos PI, ligeiramente abaixo, né, do S&P 500, a gente está pegando uma janela de 2010 até 2022, tá? E aqui a gente vê o Active Risk Premium, né, ou seja, que é bem interessante, a gente consegue observar, é bem simples de entender esse gráfico, né, ou seja, quanto maior a gente consegue ver, né, que as ações estão mais caras e quanto mais baixas as ações, né, quando as ações estão mais para baixo, né, as ações estão mais caras, e quando está mais para cima esse gráfico, né, as ações são menos caras, né, como pode se dizer nesse sentido. O Active Risk Premium está batendo em torno de 4,2% na média histórica, agora está sendo tradeado em torno de 4,9%. Ou seja, a gente consegue observar essa leitura do S&P 500 claramente com essa diminuição que chegou a 5,2 para 4,9, principalmente com o aumento das Treasuries americanas, ou seja, essa percepção de aumento de juros, né, ou seja, esse rotation não só para velho, mas também, quando a gente fala de renda fixa, não só ligado aos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, isso também abre um leque cada vez mais oportuno, né? Ou seja, principalmente não só para ações lá nos Estados Unidos, tá? Vamos lá. A gente não pode parar aqui, vamos continuar. A gente tem esse gráfico interessante do Morgan Stanley, que ele indica dados de pesquisas, né, que mostram que apenas 27%, ou seja, aqui nessa barra aqui, dos entrevistados estão atualmente correndo um nível de alto risco, ou seja, acima da média. Ou seja, o Morgan Stanley fez uma pesquisa com os principais gestores, né, investidores, né? Eles perguntaram o seguinte: qual é o seu nível de risco? Né? Uma pesquisa de suitability. Você quer correr risco abaixo da média, dentro da média ou acima da média? 60% respondeu que quer correr risco dentro da média do mercado, mais ou menos ali o risco do S&P. 13% abaixo e 27% acima da média. Você fala, 27% é muito, é pouco. Aí a gente coloca aqui que 27% dos entrevistados estão atualmente correndo um nível de risco acima da média, que é o mais baixo desde 2013. Ou seja, os investidores estão cada vez mais com apetite de aversão ao risco do que tomar risco no mercado. Então esse gráfico ele simboliza muito a leitura, né, o sentimento do investidor americano. Tá bom, Daniel? Esses são os principais gráficos de hoje para auxiliar o investidor a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Tá certo. Grande Alex André. Alex, por favor, toma uma água aí, porque se cair no chão eu não chego nem perto, viu? Pode deixar. Tô brincando. Um abraço, viu? Obrigado. Tchau, Débora. Abraço, Alex. Bom fim de semana. Eu que estava aqui pedindo para poder mandar água para você o tempo inteiro, hein, Alex? É verdade. Ela estava mesmo, a Débora estava pedindo toda hora uma aguinha pro Alex aqui, ninguém nem deu bola, viu, o Débora? O pessoal simplesmente passou. Não, tô brincando, o Júnior trouxe água assim. Vamos lá, vamos seguindo então aqui o estoque. Vamos lá, Daniel. A disparada nos preços do carro 0 km empurrou aí os brasileiros ao mercado de usados, onde as vendas batem recorde. A Débora traz aí as informações. Fala aí, Débora. Olha, Daniel, além da alta nos preços, né, dos carros
0 quilômetro, inclusive, a falta de modelos mais populares na concessionária também ajudou, né, nesse recorde. Segundo o levantamento que foi baseado nos anúncios publicados lá no portal OLX, o consumidor que em 2018 encontrava carros de 2 anos de uso por R$55 mil, consegue hoje, pelo mesmo valor corrigido da inflação, comprar um veículo aí com 5 anos de uso, né? Ou seja, o termômetro que revela ainda que o mercado não vive uma crise de demanda, mas sim, né, de oferta. As vendas de carros usados subiram 18,8% no ano passado, superando pela primeira vez a marca de 11 milhões de unidades nas estatísticas, na FenaBrave, inclusive, que é a Associação das Concessionárias de Veículos. Na abertura dos itens que compõem o IPCA, os preços dos veículos usados mostraram alta de 18,3% nos últimos 2 anos. A vantagem do mercado de usados é que o consumidor tem nele uma vantagem de negociação que não encontra hoje na compra de carros novos, onde há listas de esperas por modelos em que a disponibilidade é reduzida, Daniel. Aí. E o Departamento de Comércio norte-americano divulgou aí que as vendas do varejo nos Estados Unidos caíram 1,9% em dezembro na comparação mensal. Os dados de novembro foram revisados para baixo e agora apontam alta de 0,2%, em vez do aumento de 0,3% divulgado anteriormente. Já o núcleo do varejo, que exclui automóveis, combustíveis, materiais de construção e alimentação, caiu 2,3% no mesmo período. E a construção civil perdeu fôlego e deve crescer apenas 2% em 2022. A Débora traz outras informações. Olha só, o Daniel, com os dados que foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Siduscom, inclusive, né, que é o Sindicato da Indústria da Construção de São Paulo, esse resultado do setor deve ser prejudicado pelo aumento dos juros e pela inflação em alta, que inibem os investimentos. E aí a gente tem mais detalhes aí numa reportagem que eu já deixei preparada aqui para vocês. O Produto Interno Bruto, o PIB da construção, deve crescer 2% em 2022. Se essa previsão da FGV e do Sindicato da Indústria da Construção de São Paulo se concretizar, significa que o setor sofrerá uma desaceleração em 2021, quando subiu 8%, impulsionando a recuperação da economia brasileira lá no ano passado. As duas entidades acreditam que as construtoras e incorporadoras devem gerar 110 mil vagas de emprego em 2022, bem menos que as 246 mil vagas geradas em 2021. Cálculos que ainda não contam com os efeitos da nova onda de Covid-19, já que, por enquanto, os construtores ainda não perceberam impactos relevantes. Mas a projeção divulgada nesta quinta-feira segue em linha com a da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que também espera alta de apenas 2% para o PIB do setor nesse ano. Após recordes de vendas e lançamentos de imóveis residenciais nos últimos 2 anos, o setor tem perdido o fôlego com as altas recentes dos juros e a inflação mais cara no bolso do consumidor. E com esse cenário não pensa agora em novos financiamentos, já que atualmente eles estão com parcelas 33% maior do que em 2021, segundo os cálculos da FGV e do Siduscom São Paulo. Outros fatores que pesam para o setor são as perspectivas de um cenário de fraqueza da economia brasileira e a maior percepção de risco, além do aumento do preço da matéria-prima, claro. Pelo lado positivo, que ainda pode sustentar o PIB da construção em 2022, é a abertura de novos canteiros de obras residenciais no lugar dos estandes de vendas. Cidades como São Paulo, por exemplo, tiveram recorde de lançamentos nos últimos 2 anos e geralmente as obras começam cerca de 6 a 9 meses depois. E a gente já vai se encaminhando aí para o final do BMC Estoque, mas a gente ainda consegue dar uma olhada aí nos números do mercado financeiro, no Profit Pro da Nelogica, e a Débora mostra para a gente. Vamos sim, Daniel, já dei até uma olhadinha aqui do lado, eu vou pedir para o pessoal que está aí no Twitter já compartilhar a minha tela aqui do Profit Pro da Nelogica para a gente ver esse Bovespa que segue sustentando essa alta depois dessa virada, né, 0,76%, foi muito impulsionada essa virada por bancos, né, e também pela Petrobras. Daqui a pouco eu trago o volume aqui de negociação no mapa de calor. O dólar nesse momento está subindo 0,16% aqui, cotado a 5,55, e a gente vai conseguindo manter nessa casa dos 5,50 para o dólar. Vou aqui ampliar o mapa de calor do Profit Pro da Nelogica. Olha aí, ó, Banco Pan liderando altas aqui, 6,24% de alta agora para Banco Pan. BID11
papel de BID 11, inclusive, gente, teve um leilão que movimentou 700 milhões de reais, inclusive, no papel agora há pouco. Mais uma vez, né, aquele investidor ali da Ponta Sul, no Rio de Janeiro, se desfez de mais posições no papel de BID 11, né, para poder estancar aí perdas. E no final das contas, isso aí movimentou bastante o papel, que está subindo agora 5,25%. Olha o volume de negociação de BID, mais de 1 bilhão agora nesse momento. Magazine Luiza também aqui, ó, 4,76% de alta. A gente também tem aqui B3 subindo hoje 3,71%. A BR Malls está subindo 4,46% agora. E olha só, Petrobras aqui, que eu tinha falado para vocês, que vinha sustentando altas, né, aqui do Ibovespa, inclusive, está aparecendo aqui nas altas também. Do lado da queda, Local Web. Não é a primeira queda de Local Web aqui nessa semana. A gente está vendo Local Web mais um dia aqui, caindo 4,23% agora. CVC está caindo 3,51%, mesmo com o dólar nessa casa dos 5,50, CVC cai aqui hoje. Temos também aqui lojas Renner, papéis de varejo. Mais cedo eu tinha falado para vocês que mesmo com esses dados, o varejo aqui, né, que foram aparentemente aí positivos, né, houve uma alta, né, na comparação entre novembro e outubro. Teve gente até aqui no chat perguntando assim, não foi apenas ali uma questão sazonal, né, porque realmente o varejo já vem acumulando até bastante queda, a gente sabe que com a inflação está tudo mais caro, né, a gente vai ter que esperar próximos dados para poder ter certeza disso, e aí não foi o suficiente esse dado para poder conseguir empurrar todo o setor. Eu vou separar agora aqui para os setores para a gente dar uma olhada. Olha só, setor de varejo, para a gente ver, olha como está bem dividido, inclusive, aqui o nosso mapa do calor do Profit Pro da Nelógica. Magazine Luiza está liderando altas, né, com 4,93% de alta, Lame 4 e Amer 3 também, subindo aqui praticamente na casa de 3%. Natura sobe 1,28%, lembrando que Natura, né, um dos papéis que mais acumulou quedas aí no ano passado, né, e a Light sobe 0,72%, junto com SBFG3, que é o grupo controlador da Centauro. Pro lado aqui das quedas, lojas Renner está liderando as quedas, 3,19%. Né? Temos também Vivara caindo 2,31%, CIA 1,9%, Arezzo está caindo aqui também, né? Hoje, Via, outra grande varejista aqui nas quedas, caindo 1%. A Lojas Marisa cai 0,64%, o Grupo Soma também está caindo 0,72%. No setor de siderurgia e mineração, né, a gente teve queda hoje da commodity lá fora, lá na Ásia, no Porto de Qingdao, mais de 1% de queda. Então, a gente tem aí o setor como um todo, praticamente a maioria em queda. Mas ainda assim, ó, o CSN Mineração está subindo 0,70%, Gerdau Metalúrgica sobe 0,26%, a gente tem aqui, ó, Gerdau subindo 0,25%. Do lado de cá, Vale está caindo 0,49%, Ferbasa cai 2,60%, CSNA está caindo 0,95%, Bradesco e Minas também em queda. Talvez se essa Vale aqui tivesse em alta, a gente poderia estar vendo uma alta um pouco mais significativa aqui nesse índice Bovespa. Eu vou colocar aqui no volume o nosso mapa de calor, olha só, né? Se essa Vale virasse aqui para o positivo, a gente poderia ver uma valorização maior aqui do índice Ibovespa. Tá? Só para a gente finalizar, vamos aqui para o setor de petróleo também. A gente teve aí a commodity operando, na verdade, em lados opostos. Vou por aqui para variação, para ficar mais fácil. Olha aqui, ó. Enalta, Prio 3, Petri 4, 2,8%, Petri 3 subindo 2,13%, 3R Petróleo está subindo 1,84%, Braskem 1,21%, né, Braskem 5, Braskem 3 aqui também nas altas do dia. Ultrapar e Vibra Energia somente aqui que estão, né, caindo, acompanhando a volatilidade da commodity hoje, mas Petrobras foi quem deu aí uma boa virada junto aqui com o setor de bancos, né, olha aqui os bancões, em sua grande maioria, os papéis aqui nas altas do dia. Banco do Brasil subindo 2,77%, Sub 3, 2,6%, Bradesco, BBDC 3 e 4 aqui, quase 1% de alta, Sub 11, 0,79%, Itaúsa aqui 0,72% de alta, Itaúsa 4, 0,52% e Sub 4, 0,12%. E Tube 4 e Tube 3 aqui é que estão, né, nessas quedas aqui do dia. Nos bancos digitais a gente já tinha aqui alguns papéis em queda, agora só BPAC 3 está caindo 1,85%, depois dessa operação, né, essas posições aí que foram desfeitas desse investidor lá na ponta, esse investidor Ponta Sul lá do Rio de Janeiro, que aí passou aqui o setor como um todo a operar mais no positivo. BID 11 quase 5% de alta, BID 3 também, BID 4 1,03%, e aí a gente tem Banco Pan mais de 5% de alta. Vamos lá, vou voltar aqui
índice Bovespa, a gente segue aqui, ó, Banco Pan liderando alta e Local Web liderando quedas. É assim que a gente tem, inclusive, aqui esse cenário aqui do mercado desse Bovespa nesse momento, viu, Daniel? Débora, obrigado aí pela parceria no BMC Stock de hoje. Valeu. A gente vai encerrando, né, o programa, porque eu vou continuar aqui com o BMC Market até as 3h30, mas a Débora volta na segunda-feira, né, Débora? Exatamente isso. Hoje eu fiquei de casa, algumas pessoas estavam perguntando, inclusive no chat. Mais cedo eu respondi para quem estava perguntando lá no chat. Eu tive contato com quem testou positivo. Eu testei negativo, mas pode ser um falso resultado, então é mais seguro que eu fique em casa. Tenha um segundo negativo para que eu volte seguramente ao vivo aí para o estúdio. Então a segurança de todos aí é bem mais saúde em primeiro lugar sempre. Então, se Deus quiser, segunda-feira eu estou aí no estúdio com vocês, manterei aqui o resultado negativo e aí a gente ao vivo nos estúdios a partir de segunda-feira, na programação aqui da BMC. Eu espero por vocês. Tchau, tchau, Daniel. Falou tudo, saúde em primeiro lugar. Beijo, Débora. Bom fim de semana para você. Até a segunda.